Na reforma de uma obra, a rolos de fio elétrico, pode ver no tablet. E fica lá, em frente ao quarto, isso. Com medidas de 160, 140 e 220 metros. Será preciso cortar o fio em pedaços iguais. Em pedaços iguais. Repare aqui, ó, você vai cortar o fio em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Ficou um pouquinho estranha a redação, né? Vou colocar aqui sem sobrar nada, pronto. Ficou menos pior. O comprimento máximo de cada fio será de... Show. Ele não precisava ter colocado essa palavra máximo aqui não, tá? Porque, na verdade, se você vai cortar o fio em pedaços iguais, maiores possíveis, sem sobrar nada, o comprimento automaticamente já será máximo, ok? No fundo, ele está te ajudando aqui, ele está te dando uma dica. Ele está te dizendo qual é o conteúdo, qual é a matéria que ele está cobrando nessa questão. Ele está cobrando MDC, ele está cobrando máximo divisor comum. Aqui, gente, guarde no coraçãozinho de vocês, tá? Não se esqueça disso, por favor. Quando o enunciado falar em divisão de duas ou mais grandezas em partes iguais e maiores possíveis, você pode ter certeza absoluta que a questão é de MDC, máximo divisor comum. Divisão de duas ou mais grandezas em partes iguais e maiores possíveis. No caso aqui, você está dividindo os rolos, não é isso? Os rolos em pedaços iguais, quer dizer, a divisão é em partes iguais. Esses pedaços são os maiores possíveis, né? E sem sobrar nada, quer dizer, as divisões são exatas, não é isso? Show. Então, o comprimento máximo de cada fio é o MDC entre 160, 140 e 220. Show? Beleza? Vamos nos lembrar como encontrar esse MDC. Cento e 140 e 220. Show. Beleza. Repare, o que significa a sigla MDC? Significa máximo divisor comum. Divisor comum. Então, eu preciso aqui, na decomposição simultânea em fatores primos, encontrar D6. Encontrar divisores comuns. O que me interessa aqui é encontrar números que dividam ao mesmo tempo o 160, o 140 e o 220. Tem que ser um DC. Tem que ser um divisor comum. Tem que ser um cara que divida os três. Ok? Boa noite, Sofia. Bem-vinda. Show. Então, vamos lá. Repare que os três carinhas são pares. Os três carinhas são pares. Como eles são pares, eles são divisíveis por 2. Então, eu posso aqui colocar o fator primo 2 como divisor comum, sem problema nenhum. Ok? Mas, você repara uma coisa. Os três terminam em 0. Os três terminam em 0. E você aprendeu comigo lá no curso que se um carinha termina em 0, ele é divisível por 10. Não é verdade? É divisível por 10. Então, eu posso colocar o 2 aqui? Posso.
sem problema algum. 160 por 2, 80. 140 por 2, 70. 220 por 2, 110. Não há problema algum em fazer isso. Não está errado, de jeito nenhum. Mas você pode aqui, ó, pegar um atalho. Você pode e deve andar mais rápido. Você pode dividir todo mundo por 10. Direto. Você já vai chegar aqui no 16, no 14 e no 22. Ok? Beleza? Você ganha tempo na sua prova. Perdão, eu estou me acostumando com essa caneta, tá, gente? Se eu fizer algumas bobagens aqui, como eu fiz agora, vocês me perdoem, tá? Apertei o botão errado aqui, me perdoem. Estou me acostumando ainda com essa caneta, né? Show. Beleza. Então, eu já estou aqui no 22, ó. Rapidão. Beleza? Rapidão. Então, o que acontece? O 16, o 14 e o 22 continuam o quê? Continuam pares. Portanto, continuam divisíveis por 2. Eu vou obter o 8, o 7 e o 11. Show, maravilha. Muita atenção agora, por favor, muita atenção. O 8, ele é par, é divisível por 2. Porém, o 7 não é. O 7 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 11 também. Quer dizer, não há nenhum número primo que divida ao mesmo tempo o 8, o 7 e o 11. Não há um número primo que divida ao mesmo tempo o 8, o 7 e o 11. Sendo assim, a conta está encerrada. Acabou aqui. Acabou aqui. E você vai simplesmente multiplicar o 2 pelo 10, ok? E você vai obter o 20 como resposta. Show, beleza? Bonito, né? Então, o 20 é o nosso MDC. Agora, ele é a resposta? Vamos ver qual foi a pergunta. Qual foi a pergunta? Na reforma de uma obra, há rolos de fio elétrico com medidas de 160, 140 e 220 metros. Repare, metros. Então, o MDC vai ser 20 o quê? 20 metros. 20 metros. Show? Beleza. E qual foi a pergunta? O comprimento de cada fio será de o comprimento, o tamanho de cada fio. Se ele quer o tamanho, então eu já encontrei o tamanho, 20 metros. Acabou aqui. Tá? Acabou aqui. Por que eu estou frisando esse aspecto? Por conta de uma possível outra pergunta que ele poderia ter feito, tá? Ele poderia ter feito uma outra pergunta. Repare aqui, ó, vou alterar aqui a questão, modificando a pergunta. Eu vou perguntar agora o seguinte, ó. O total de pedaços obtidos será de... Mesmos números, tá? MDC, maravilha, tal. Só que agora eu não pedi o comprimento de cada pedaço. Eu pedi o total de pedaços. Ora, cada pedaço vai ter o quê? 20 metros. É o MDC. Então, se eu tenho aqui o primeiro fio com 160 metros, e cada pedaço tem 20 metros, então eu posso dividir 160 por 20, que eu vou obter 8 pedaços. 8 pedaços.
Correto? O segundo rolo de fio mede 140 metros. Eu vou dividir por 20 e vou obter 7 pedaços. E o 220, o terceiro rolo, tem 220 metros. Eu vou dividir por 20 e vou obter 11 pedaços. Então, o total de pedaços vai ser 8 mais 7 mais 11, que vai dar 26. Beleza? Só que na prova tem um bizu, tem um atalho. Você não precisa perder tempo dividindo 160 por 20, 140 por 20 e 220 por 20. Não precisa. Por que não precisa? Por uma razão simples. Você já o quê? Já dividiu. Você já dividiu. Como assim já dividiu? Você já dividiu. Você já dividiu. Tá, não entendi. Repare, aqui em cima. Usa a cabeça. Mais difícil eu mexer com a caneta do que explicar. Olha só. 160 dividido pelo 20, que é o MDC, você já fez a conta. Olha quanto é que deu. 8. 140 dividido por 20, deu 7. 220 dividido por 20, deu 11. Eu estou querendo com isso dizer que os pedaços estão aqui, ó, na última linha da sua continha. Tá? Os pedaços estão aqui. Beleza? Então, é só somar. 8 mais 7, 15, mais 11, 26. Correto? Beleza? Então, total de pedaços, 8 mais 7, mais 11, 26.